Olá, professores. Meu nome é Edson Lima. Eu sou aluno do curso de Letras da UFRN e venho aqui apresentar esse trabalho como requisito avaliativo para a disciplina Leitura e Produção de Texto 4, ministrada pelo professor Edivaldo Bispo e tendo como tutor o professor João Paulo Martins. E para essa apresentação, eu trago a exposição da temática oralidade na BNCC, mais especificamente vinculada ao ensino fundamental, anos iniciais. E aqui nesse segundo slide, eu trago aqui um recorte introdutório sobre a BNCC, né, que diz e afirma que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. E aí, para situar a apresentação, inicialmente eu trago as competências gerais da educação básica e mais especificamente destacando a oralidade. E aí nessas 10 competências gerais de educação, eu destaquei duas competências que mais estão vinculadas à oralidade, que é a competência 4, que fala em utilizar diferentes linguagens verbal, e aí mostra oral, visual, cultura, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Né? A outra competência é a competência 7, que fala dessa competência de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, entre outros. Né? Como vocês podem ver, são competências voltadas para a oralidade. Também me preocupei em apresentar as competências específicas de linguagem, já que o eixo, né, oralidade está dentro desse campo linguagens para o ensino fundamental, e eu destaquei também duas competências específicas de linguagem para o ensino fundamental. A 3, que fala em utilizar diferentes linguagens, ela verbal, aí mostra o oral, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. E também a competência 4, que fala de utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos. Mais adiante, eu também trago as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Como vocês podem ver, eu destaquei aqui a competência 3, que fala da competência de ler, de escutar, de produzir textos orais, escritos, multissemióticos, que circulam em diferentes campos de atuação em mídias, com compreensão, com autonomia, com fluência, com criticidade, de modo a expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Nesse slide, eu apresento a fundamentação, ou seja, a BNCC ela fundamenta-se especificamente na perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, segundo a BNCC, e assume o texto como unidade de trabalho a orientar encaminhamentos que levam em conta essa unidade a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas sociais do uso da linguagem. Mais adiante, eu trago a parte que mostra que a oralidade na BNCC ela abrange as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, né, com ou sem efeitos sonoros, peça teatral, apresentação de cantigas e canções, as playlists comentadas de músicas, os vlogs de game, a contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação. Como pode ver, a oralidade ela está dentro da BNCC e a BNCC abrange a oralidade com muita
especificidade, né? Então, na base curricular, comum curricular, o eixo oralidade, ele compreende tanto as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face, como já foi dito anteriormente, como também a oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação. Né? Então, aqui eu trago um recorte falando sobre oralidade e oralização na BNCC, para esclarecer exatamente o que é oralidade e o que é oralização. Segundo a BNCC, ela concede um espaço relevante tanto para a oralidade como para a oralização de textos, a garantir que as duas sejam trabalhadas nas aulas de língua portuguesa. E aí, como exemplos, eu trago as habilidades para o sexto ao nono ano, duas habilidades que mais estão em ênfase. A habilidade 12, voltada para sexto ou nono ano, e a habilidade 53, também voltada para sexto ou nono ano. A habilidade 12 fala em desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesign e avaliação de textos orais, áudio e ou vídeo. Né? E a habilidade 53 fala de ler em voz alta textos literários diversos, como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor, de livros de maior extensão. A BNCC ela apresenta alguns princípios gerais para o tratamento da oralidade. Segundo a BNCC, os princípios gerais que norteiam o tratamento da oralidade são levantamento e a reflexão acerca das condições de produção dos textos orais, a compreensão de textos orais, para que o aluno produza também textos orais, para que o aluno tenha esse princípio de discussão dos efeitos de sentidos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos orais e também que estabeleça a relação entre fala e escrita. Né? Então, em destaque, a BNCC, ao sugerir o levantamento e a reflexão das condições de produção dos textos orais, favorece pensar o texto oral como lugar de manifestação viva da linguagem. Observe que nós temos aqui princípios norteadores. E aí, para, eu diria assim, ilustrar aquilo que foi dito anteriormente, eu trago a habilidade 10 do sexto ou nono ano, que fala em produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis relativos ao fato de temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e opinião, como podcasts, vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros. Né? Mais adiante, nós vamos apresentar, no que se refere à compreensão de textos orais, a BNCC orienta que é importante proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo em questão, para a observação de estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem como dos elementos paralinguísticos e cinésicos. Né? E aí é importante que a gente destaque a escuta na BNCC, né? Porque a escuta na BNCC ela abarca a compreensão do contexto de produção dos textos, isto é, a situação social que envolve o texto oral, a apresentação das informações contidas no texto, o conteúdo, como também a observação das estratégias discursivas usadas pelo autor, como, por exemplo, as pausas, os sequenciadores, as repetições, e os recursos paralinguísticos, como a altura da voz, os cinésicos, como os movimentos do corpo, como gestos, postura, expressão facial, olhar e riso. E para ilustrar essa fala, eu trago a habilidade 19, que fala em analisar em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade, expressão facial e também as hesitações. Mais adiante, eu apresento a BNCC e o sujeito ativo. Dentro da BNCC, nós encontramos que esse documento norteia e coloca o ouvinte na posição de sujeito ativo, que não apenas apreende o que é exposto pelo outro, mas que é capaz de dialogar, contrapor-se, contestar, concordar em um efeito diálogo
em um efetivo diálogo com o produtor do texto. Né? E para ilustrar isso, eu trago aqui a habilidade 11 de língua portuguesa, de sexto a nono ano, que fala em identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas, em entrevistas, discussões, debates televisivos, em sala de aula, em redes sociais, entre outros, e se posicionar frente a eles. E, para encerrar, nós temos algumas considerações sobre a BNCC. Diz que o atual documento orienta o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, possibilita um ensino significativo vinculado às reais condições de produção de textos escritos e orais, né? Como também o ensino da oralidade e da oralização estão presentes na BNCC e fundamentados em princípios teóricos de uma concepção dialógica de linguagem, né? E aí as referências que foram usadas foi o documento, a Base Nacional Comum Curricular, de 2018, e aí o meu agradecimento à oportunidade que nos foi dada. Muito obrigado, professores. Tenham todos um bom dia.